Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós podemos ter aqui agora diante da tua palavra. Clamamos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, esteja nos instruindo, corrigindo, exortando, que nós possamos compreender, ó Deus, a tua palavra e que ela faça morada em nosso coração, que transforme a nossa vida, transforme também a nossa relação uns com os outros, como nós temos lido e estudado aqui nessa carta. Nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filemão, versículos de número 4 a 7, a palavra de Deus nos diz: Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Nós estamos falando sobre essa carta já há algum tempo, e o nosso tema é Em Nome do Amor. E nós temos visto como Paulo agora escrevendo essa carta para Filemão. Filemão era um homem que tinha posses, que tinha escravo, em que na sua casa havia uma igreja ali na cidade de Colossos. Ele tinha um escravo chamado Onésimo, que roubou e fugiu do seu senhor, e ele se encontrou com Paulo em Roma. Paulo estava preso nessa situação, mas Onésimo, fugindo, se encontra com Paulo. Não sabemos como, mas ele ouve a palavra do Evangelho e passa a servir Paulo na sua prisão. E Paulo, conhecendo também Filemão, tinha a tarefa de trazer uma palavra de reconciliação ao coração daqueles dois homens. E a gente viu sobre Filemão, da semana passada, sobre Filemão ser um modelo, sobre ele ser um exemplo a respeito de alguém que tem uma fé verdadeira. Filemão não era alguém que a sua fé ficava no campo do intelecto, do conhecimento, mas ele colocava a sua fé em prática. E a gente viu isso, baseado também nesse texto que nós fizemos a leitura, porque Paulo vai dizer que orava a Deus, dando graças pela vida de Filemão, porque Filemão era um homem cuja fé trazia alegria, trazia consolo, confortava o coração dos santos, reanimava o coração das pessoas que estavam ali à sua volta. Então Filemão não era um homem somente de palavras, mas as suas ações, os seus atos, aquilo que ele fazia, ela era coerente com a fé que Filemão tinha. E ele tinha agora a missão de perdoar, de se reconciliar com esse homem chamado Onésimo. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre uma expressão que Paulo utiliza aqui nesse texto. Ele vai fazer a seguinte afirmação: eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. A gente explicou isso na semana passada, às vezes fazendo uma leitura rápida aqui, a gente talvez não entenda muito sobre aquilo que Paulo está dizendo aqui, mas a ideia é que Cristo nos faz o bem. E assim como Cristo nos faz o bem, Paulo orava para que a fé de Filemão fosse uma fé operante, uma fé eficaz, de modo que o bem que Cristo faz a nós, como seu povo, também fosse visto na vida de Filemão, em Filemão também demonstrando o bem, agora no caso, a Onésimo. E veja que nós, quando falamos sobre esse assunto, e eu tenho enfatizado isso, a questão da comunhão, sobre como nós devemos ter comunhão uns com os outros, e a gente vai falar hoje sobre essa comunhão que procede da fé. Se você for numa escola, você vai perceber que na escola, nos alunos, existem os grupos, A escola é dividida em vários grupos. Eu lembro na época, principalmente quando a gente vai ficando mais adolescente, jovem, a gente já vai distinguindo, entre os grupos, vai fazendo seleção entre quem a gente gosta ou não, quem a gente quer estar perto ou não. E se você for na escola, numa sala, você vai perceber isso. A minha sala, eu estudei lá no Minas, a minha sala era uma sala que parecia que cada quadrado ali era um grupo diferente.
Tinha um grupo lá dos que estudavam, tinha o grupo dos que faziam bagunça, tinha o grupo dos repetentes, que eram maiores que todo mundo e que normalmente era o que puxava a bagunça. Tinha o grupo daqueles que não se enturmavam com ninguém da sala. E se você for em qualquer lugar, não só numa escola, você vai perceber que normalmente a gente se divide em grupos. Se você parar para pensar sobre a igreja, você vai ver que a igreja, ela não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Por quê? Porque há em nós, ou deve existir em nós, uma unidade. Então a igreja é um ajuntamento de pessoas que, independente da idade, independente de qual cultura veio, ou de como era a sua família, de como foi educada, a igreja vive em unidade, vive ou deve viver em comunhão, de forma que não há distinção entre um e outro. Então, se a gente pegar as crianças da nossa igreja e os mais velhos da nossa igreja, nós fazemos parte de um corpo. Não são vários grupos. Embora é óbvio, e a gente não ignora isso, que às vezes a gente tem afinidade mais do que com uma pessoa do que com outra. Às vezes a gente tem mais amizade ou conversa mais com um ou com outro. Mas isso não significa que a gente deve tratar com diferença, independente de quem seja. Porque a igreja é um corpo. E essa expressão que Paulo vai utilizar aqui para Filemon, sobre a comunhão que ele tinha, que procedia da fé, é algo que é totalmente diferente do que nós vemos no mundo. Então, igual eu disse, se você vai numa escola, uma faculdade, se você vai numa festa, até mesmo de família, você vai ver que existem ali os grupos, as divisões que tem ali. Mas na igreja não deve existir isso. Porque a igreja é um lugar formado de pessoas redimidas, de pessoas que são salvas em Cristo Jesus e que estão unidas em um único propósito, em um único caminho, em um único objetivo de vida. Então, naturalmente falando, nós criamos grupos, mas na igreja não deve ser assim. Eu gostava sempre de relembrar, lá quando nós estávamos em Rio Bom, conversando principalmente com as crianças e os adolescentes. Eu gostava de falar com eles o seguinte: vocês são irmãos na fé dos mais velhos da igreja. Quem tem 80, 85, 90 anos, vocês são irmãos na fé deles. Veja que um dos problemas em muitas igrejas, e que tomara que isso não seja na nossa, é que a igreja é dividida em grupos. A igreja, você tem a igreja dos jovens. Então a igreja só atende o público mais jovem. Aí pinta a parede de preto, coloca globo de luz, coloca um monte de luz, um monte de lâmpada. Para quê? Para atender o grupo dos jovens. Já tem igreja que não, já tem igreja que é mais tradicional, que não está nem para o grupo dos jovens, não faz nenhum tipo de trabalho que alcance o coração deles, e porque o foco deles são os adultos. Ou a gente vê igrejas, que focam muito em crianças e esquecem os demais. Mas a igreja não deve ser assim. Nós não podemos ser assim. Porque nós fomos chamados à comunhão. E o que é comunhão? Você ler no Novo Testamento, e aqui eu quero falar voltado mais para o Novo Testamento, tá? Mas se você ler no Novo Testamento, uma das palavras que são utilizadas, que talvez é a mais utilizada, para falar sobre comunhão, talvez você já até ouviu essa expressão, esse termo, koinonia. É a palavra comunhão. O que significa isso? Comunhão significa que você tem algo em comum. Você tem algo que é comunitário, que você compartilha com o outro. Isso é ter comunhão, isso é comunhão. É estar junto. E se você abre sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 44, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Significa então que eles andavam do mesmo jeito? Que eles usavam a mesma cor de camisa? Que eles utilizavam o mesmo sapato? Não, não é isso. A comunhão não diz respeito a isso. A comunhão diz respeito a ter tudo em comum, e a gente vai ver um pouco mais à frente, já adiantando o que a gente vai falar, mas é ter tudo em comum em Cristo. Em Cristo. Nós somos diferentes uns dos outros, mas mesmo com as nossas diferenças, nós temos comunhão uns com os outros. E lá em Atos vai dizer que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Por quê? Porque Cristo estava ali sendo o centro daquele povo, daquela igreja. Em Judas, no versículo 3, Judas também tem só um capítulo, Versículo 3, Judas vai escrever dizendo que ele queria falar a respeito da salvação comum.
A palavra ali é a palavra koinonia, a salvação comum, a salvação que eles compartilhavam como povo de Deus. Quando Paulo escreve para Tito, no capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então essa palavra comunhão, ela é utilizada várias vezes no Novo Testamento para falar no seu sentido mais geral sobre ter algo em comum, sobre estar junto, sobre ter algo que é comunitário, que nós compartilhamos uns com os outros. Então a fé que nós temos em Cristo Jesus é uma fé comum. Em que sentido? É uma fé que todos nós compartilhamos. É uma fé na qual todos nós estamos baseados. Então, a palavra comunhão, ela deriva de algo que é comum, de que faz parte da nossa, e aí vem a palavra, comunidade. O que é uma comunidade? É um ajuntamento de pessoas que têm características em comum. Essa é a igreja. Mesmo que nós tenhamos criação diferente uns dos outros, conhecimento diferente uns dos outros, mas Cristo nos une, de forma que aquilo que nós temos em comum e que nos une como igreja é maior do que aquilo que nos separa, ou aquilo que nos diverge uns dos outros. A igreja no Novo Testamento tinha tudo em comum, porque eles tinham isso em mente. Não é que eles andavam tudo do mesmo jeito, vestiam as mesmas roupas, falavam as mesmas palavras, nada disso. Você ler inclusive o contexto ali de Atos, você vai ver que eram pessoas de regiões diferentes, línguas diferentes, e que estavam ali, creram em Cristo, e que naquele momento entenderam que aquilo que os unia como igreja era muito maior do que aquilo que os separava. Então perceba que o seguinte, então a comunhão, ela significa algo comunitário, algo comum, algo que é partilhado uns com os outros. E se nós pensarmos sobre a comunhão, a gente vai ver que a comunhão, ela procede da fé, e toda a nossa história gira em torno de comunhão. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem, Deus mantém comunhão com o homem, Deus estava ali com o homem no jardim, aparecia na viração do dia ali para o homem, porque eles tinham contato um com o outro, comunhão um com o outro. A comunhão foi quebrada por causa do pecado, e aí o que Deus faz em Gênesis capítulo 3, versículo 15? Promete aquele que viria para restaurar novamente a comunhão de Deus com o homem. Então, a história humana, ela é fundamentada na nossa comunhão, ou na nossa busca de restaurar a nossa comunhão com Deus. Esse é o resumo da vida do homem. É claro que somente em Cristo é que nós podemos ter acesso ao Pai. Somente em Cristo é que a comunhão foi restaurada. E se você olhar para a história da igreja, a ceia do Senhor, por exemplo, ela é chamada de comunhão. Você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 16 a 17, vai dizer que o cálice da bênção que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E que nós partimos o pão porque nós temos comunhão com o corpo de Cristo. E aí, veja que interessante, porque aí Paulo vai dizer, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Claro que Paulo vai falar ali de forma bem figurada, mas ele vai nos dizer que nós temos comunhão uns com os outros, nós fazemos parte do mesmo corpo, e assim nós temos comunhão com Cristo quando nós partilhamos ali daqueles elementos espirituais que era a ceia do Senhor. Então, isso gira em torno da comunhão. A Bíblia também vai nos dizer, lá em 1 Coríntios 9, 13, do versículo 1, capítulo 1, versículos 9 a 13, que nós fomos chamados à comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus. É o que Paulo vai dizer lá no início do texto. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você ler a continuação do texto, Paulo vai exortar aquela igreja porque estava tendo divisão entre eles. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e aqueles que se denominavam ou achavam ser mais espirituais, eu sou de Cristo. E aí a conclusão que Paulo chega é, por acaso Cristo está dividido? Então, é uma das exortações que ele faz para aquela igreja é com respeito à comunhão. Se você pensar no maior mandamento, que é dividido em duas partes, quais são?
amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento, ele tem como fundamento a comunhão. Seja a comunhão com Deus, seja também a comunhão uns com os outros. Deu para entender aqui? Então, a nossa vida como povo de Deus gira em torno da comunhão. Gálatas capítulo 5, versículo 6, vai nos mostrar que o amor ele é uma evidência da comunhão que procede da fé. Olha o que Paulo diz: porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Depois você pode ler ali o contexto. E você vai perceber que uma das coisas que Paulo enfatiza ali naquele texto, em torno daquele verso que nós fizemos a leitura aqui agora, é sobre essa comunhão que procede da fé. Nós estamos uns com os outros, lado a lado, caminhando por meio de Cristo. Nós temos uma fé que é verdadeira e que é real. E nós vivemos em torno dessa fé. Cristo, Ele é o centro da nossa comunhão. De forma que todas as barreiras que existem entre nós, ou existiam entre nós, foram quebradas em Cristo Jesus. Se você pensar sobre judeus e gentios, a Bíblia vai nos dizer que havia um muro de separação entre ambos, mas que Cristo derrubou esse muro. Ele foi então aquele que fez a reconciliação de todos nós, judeus e gentios, com o Senhor. E de ambos fez um só povo. Comunhão, a comunhão que procede da fé. Perceba então, irmãos, que essa questão da comunhão, ela é um ponto central dentro da nossa vida como igreja. É uma questão central no povo de Deus. A comunhão deve importar, sim, de fato para nós, como igreja. Colossenses 3, 5 a 11, olha o que Paulo diz. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele cita vários pecados: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Então ele está falando sobre o fato de que nós andávamos no pecado antes de Cristo. Agora olha o que ele afirma: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora preste atenção no que ele diz. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha que interessante aqui. Porque Colossenses, se você ler Colossenses, você vai ver que uma das questões centrais ali naquela carta é mostrar que Cristo é o centro de todas as coisas. Ele foi quem fez o universo, todas as coisas foram feitas por Ele. Foi Ele quem trouxe-nos a comunhão novamente com Deus. É Ele que agora redime o seu povo e une o seu povo, de forma que, como Paulo vai dizer, não existe mais grego e judeu, mas um só povo. Não existe mais aqueles que são incircuncisos e os que foram circuncidados. Não existe mais o bárbaro, o cita, e olha o que ele cita: o escravo e o livre, mas Cristo é tudo em todos. Não existe mais escravo e livre. Filemão, nessa comunhão que procede da fé, você precisa entender que você e Onésimo são um. Vocês fazem parte do mesmo corpo. Vocês são filhos agora do mesmo Deus. Vocês foram redimidos pelo mesmo Cristo. Como eu disse, é comum a gente ir nos lugares e ver os grupos sendo distinguidos um entre outro. Vai num campo de futebol. Dá até briga se um time, um torcedor entrar no lugar do outro. Dá briga. Mas aí na igreja, chega um corintiano e um palmeirense. Tem que conviver, tem que amar um ao outro. Veja que em Cristo, nós temos comunhão.
Se no mundo há essa distinção entre um e outro, se o mundo faz essa clara distinção entre aquele que é rico e aquele que é pobre, aquele que é feio e aquele que é bonito, aquele que tem algum status social e aquele que não tem, aquele que é sábio, que tem inteligência, que tem capacidade e aquele que mais ou menos. Se o mundo faz esse tipo de distinção, a igreja não deve fazer. E por que a igreja não faz? Porque nós estamos firmados no mesmo Evangelho. Somos filhos do mesmo Pai. Estamos vivendo fundamentados no mesmo Cristo. Vivemos nele, por ele e para ele. Então, Filemon e Onésimo deveriam agora andar em comunhão uns com os outros. E eu acho muito interessante em Colossenses. Leia Colossenses depois. Porque, lembra, Filemon estava em uma igreja, na sua casa tinha uma igreja, e essa igreja ficava na cidade de Colossos. Havia uma outra igreja também naquela cidade. É essa igreja que Paulo escreve a sua carta aos Colossenses. E se você ler a carta pensando em Filemon, pensando na carta que Paulo escreve para Filemon, você vai perceber que existem muitas coisas que estão unidas, que estão juntas uma com a outra. Parece que Paulo escreve para Filemon, mas depois meio que complementa na outra carta que ele escreve para os Colossenses. Porque veja o que ele diz. Depois, quando ele fala que não existe escravo nem livre, se você ler lá no capítulo 3, na continuação dos versículos 18 até o capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer sobre as esposas, maridos, filhos, os pais, mas depois ele se volta para quem? Para os servos. E olha o que ele diz: servos, agora imagine Filemon e Onésimo, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Então ele primeiro fala dos servos, e depois ele fala com quem? Sobre quem? Dos senhores. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. E aqui eu acho muito interessante, porque Paulo está colocando os senhores na posição de escravos também. Ele está dizendo, vocês têm também um Senhor que está nos céus. Vocês precisam tratar os servos de vocês com justiça e igualdade. E é óbvio, quando a gente fala sobre escravidão, a escravidão romana era totalmente diferente da escravidão que a gente vê que os europeus praticaram por muitos anos. Totalmente diferente. Mas os servos deveriam honrar, obedecer os seus senhores como ao Senhor, como a Deus, porque Paulo vai dizer que é para Deus que eles estão fazendo, assim como os senhores. Tratar os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que eles também eram escravos de alguém. Escravos de Cristo. E aí, a gente vê isso sendo declarado na carta aos Colossenses. Novamente, por que eu estou fazendo esse intercâmbio entre Colossenses e Filemon? Porque são contextos muito parecidos. E lá em Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 23, olha o que Paulo diz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Preste atenção aqui. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que vocês praticavam.
Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja aqui o que Paulo está dizendo nesse texto. Que Cristo, ele é o centro de todas as coisas, não apenas de algumas. Seja do universo, seja dos principados, potestades, seja da sua igreja, nele tudo subsiste. Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. E ele é o cabeça. Nós, como igreja, somos o seu corpo e devemos viver unidos em comunhão. Não existe mais escravo ou livre. Cristo é tudo em todos. Irmãos, isso precisa nos ensinar algumas coisas. Primeiro, de fato é isso que eu acabei de afirmar. Cristo é o centro de todas as coisas, não apenas de algumas. Isso significa que a nossa comunhão uns com os outros não leva em conta as nossas diferenças. Eu devo ter comunhão com você, você comigo e vice-versa, independente das diferenças que nós temos uns com os outros. Nós não somos iguais, não somos. Imagine se todo mundo fosse igual. Deus me livre. Nós não somos. Há distinção entre um e outro, mas Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o nosso cabeça. Ele é o centro de todas as coisas. A comunhão que nós devemos ter, a comunhão que Filemão deveria ter com Onésimo, não deveria levar em conta agora, sendo ele o Senhor e sendo Onésimo o escravo. Pelo contrário, não existe escravo e livre. Cristo é tudo em todos. E se Cristo é o centro de tudo, Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Ele é o objetivo ao qual nós devemos buscar. Nós, como crentes, precisamos saber amar, perdoar, ter misericórdia, porque Cristo é o centro. Normalmente, o que acontece? A gente se mede pelo outro, né? Eu não sou tão ruim, não. Eu sou até bom. Comparado com fulano lá, eu estou até acima da média um pouco. Mas e comparando com Cristo? E comparando com o modelo de Cristo, com o exemplo dele, de amor, de perdão, de reconciliação, de comunhão, a nossa régua vai lá embaixo, né? Ele é o centro, não nós. Ele é o alvo, não uns aos outros. Então, quando a gente se compara uns com os outros, é fácil dizer, não, fulano lá faz muito mais coisa pior do que eu, mas se compare com Cristo. Se compare com aquilo que Ele fez. E aí você vai ver o quão pecadores nós somos, o quão miseráveis nós somos. Eu acho interessante Tiago, porque Tiago falando sobre essa fé, sobre essa comunhão, a gente até mencionou um pouco sobre a carta, né? Ele vai dizer que nós não devemos tratar com diferença uns aos outros. Então, se chega um rico, a gente não coloca ele na frente dando honra, e se chega um pobre andrajoso, a gente coloca lá no fundo. Não, nós não julgamos segundo o pensamento humano. Então, se Cristo é o centro de todas as coisas, não apenas de algumas, isso significa que a nossa comunhão não leva em conta as diferenças que nós temos uns com os outros. Diferenças temos? Sim. Conflitos temos? Sim. Teremos. Mas Cristo é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo. Nós precisamos então nos arrepender dos nossos pecados, quando muitas vezes nós não queremos ter comunhão uns com os outros. Precisamos nos arrepender e entender que aquilo que nos une é Cristo. E Cristo é maior do que aquilo que nos separa, do que aquilo que nos divide, do que aquilo que nos diverge uns dos outros. Segundo lugar, se você é filho de Deus, você precisa ter comunhão, não só com o Senhor, mas com o povo de Deus. Veja, eu já tenho mencionado isso algumas vezes, mas muitas pessoas dizem o seguinte: eu sou a igreja, eu não preciso de ir à igreja. Eu sou filho de Deus, eu posso
a ler a minha Bíblia de casa, eu posso orar da minha casa, Deus está ali. Sim, está, você deve orar na sua casa, você deve ler a Bíblia na sua casa, isso é dever de todo cristão. Mas como filhos de Deus, nós também precisamos ter comunhão uns com os outros. Lembra de uma das coisas que nós falamos lá no início das nossas mensagens? Já é a 8ª mensagem, né? Quando nós falamos lá no início das nossas mensagens, é que como nós vamos demonstrar amor uns para com os outros em casa? Sem conflitos, sem diferenças uns dos outros. O mandamento do amor, ele é colocado sobre nós, sabendo que há em nós diferenças. Veja, você acha que na igreja lá em Atos, mesmo que eles tinham tudo em comum, não havia conflitos? Ali a gente está falando de Atos capítulo 2, que diz que eles tinham tudo comum. Continua a leitura de Atos para você ver os conflitos que existiam. Você vai ver claramente os judeus, os gregos, os helenistas, as viúvas dos judeus eram abençoadas ali na distribuição diária. As dos helenistas estavam ficando para trás. O que eles estavam fazendo? Diferença entre o corpo de Cristo, distinção entre aqueles que eram do seu grupo e aqueles que não eram. Mas nós, como povo de Deus, somos chamados a ter comunhão uns com os outros e a ter comunhão com o Senhor. E nessa comunhão uns com os outros é onde existirá as diferenças, muitas vezes as disputas, mas o nosso objetivo é a comunhão. Essa comunhão, ela fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida. A comunhão, ela é parte fundamental da nossa adoração a Deus. Lá em Atos 2:42 vai dizer que os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eram 4 coisas fundamentais que a igreja fazia ali no início e que também é para nós muito importante. Então a comunhão, ela é algo que faz parte do povo de Deus. Ela é fundamental para a nossa adoração. Ela é fundamental para demonstrarmos então o mandamento de Deus, que é o amor uns aos outros. E ainda por último, essa comunhão que procede da fé é uma comunhão na qual nós temos, como eu disse, com os homens e com Deus, porque a igreja é um só corpo. A igreja é um só corpo. Leia Atos. Eu já dei muitas dicas aqui, né? Leia Colossenses, leia Atos, e você vai perceber como que a igreja, mesmo diante dos seus conflitos, eles buscavam lidar com tudo isso, certos de que a igreja é um corpo, e que nós estamos em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E que a nossa comunhão não está fundamentada naquilo que queremos, ou que somos, ou da forma como nós fazemos, mas está fundamentada em Cristo Jesus, que é o centro de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pedir a direção do Senhor, para que o Senhor transforme o nosso coração, nos molde, mesmo que exista diferenças entre nós, muitas vezes conflitos, mas que nós possamos saber lidar com tudo isso, ó Pai, segundo Cristo. Não segundo os nossos pensamentos, não segundo o nosso coração, não segundo o mundo, mas segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através dessa carta de Paulo a Filemão. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, quebrante o nosso coração, transforme a nossa vida, para que nós possamos ser servos fiéis a Ti. Ó Deus, queremos pedir também por esta semana que se inicia, a direção do Senhor em todos os nossos afazeres, no nosso lar, ou em qualquer outro ambiente. Que nós, ó Pai, como Teu povo, possamos refletir o caráter e a glória de Cristo. Que as pessoas que estão à nossa volta possam perceber de fato Jesus em nós, possam ver a mudança em nós, e então buscar também ao Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos Te louvar, e nós Te engrandecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.